Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. E hoje nós estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 23 até o versículo de número 31. Mas antes de compartilharmos esta palavra, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, que você deixe o seu comentário com o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando por você. Que você também pegue essa mensagem e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque quando você compartilha uma mensagem como essa, você dá a outras pessoas a oportunidade e o privilégio de serem abençoadas pela palavra do Senhor Jesus, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Como disse o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? É isso que nós precisamos crer, que o Evangelho é poder de Deus. Vamos para a palavra? A Bíblia nos fala então em Marcos, capítulo de número 10, versículo 23 a seguir, dizendo assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam esta palavra, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Mais uma palavra de advertência do Senhor Jesus. E essa palavra de advertência que aparece aqui no capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 23, vem logo em seguida aquela passagem que Jesus ele fala para aquele homem rico, né, o que ele precisava fazer para ser salvo. Aquele homem ficou triste e saiu, porque possuía muitas riquezas. E aí agora Jesus vai advertir aos seus discípulos sobre o perigo das riquezas quando as pessoas colocam a sua confiança nas riquezas. Na última reflexão eu disse que as riquezas em si, o dinheiro em si é apenas uma ferramenta, que ela pode ser usada de forma adequada, pode ser usada de forma útil, inclusive para promover a causa do reino de Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas, a maioria das pessoas que possuem muitas riquezas, muitas delas são sobrecarregadas de cuidados com as suas riquezas, de apego às suas riquezas, de uma forma tão absurda que as riquezas ou o dinheiro passa a ser o Deus para muitas pessoas. E Jesus vai advertir sobre o perigo de colocar a confiança nas riquezas, quando ele começa dizendo assim para os seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão difícil é para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Na verdade, entrar no reino de Deus é difícil para qualquer pessoa, não é? Mas a grande questão é que aqueles que possuem riquezas, aqueles que têm riquezas, eles terão que se abrir mão de muitas coisas, eles terão que se desapegar de muito mais coisas do que o pobre. O pobre já não tem muito o que apegar-se, né? Mas aqueles que têm muitas riquezas, e quanto mais riqueza a pessoa tem, muitas vezes ela vai ter que abrir mão de muitas coisas, ela vai ter que desapegar-se de muitas coisas. E uma das principais coisas é a autossuficiência, né? Que muitas vezes impede muitas dessas pessoas a abrir o coração para Jesus, entender a sua necessidade, entender que espiritualmente, independente de quanto se tem na conta, que espiritualmente todo ser humano é pobre e necessita de Cristo, necessita de salvação, necessita de perdão, necessita de ser reconciliado
ligado com o Pai através de Jesus Cristo. Os pobres talvez tenham uma facilidade maior de entender isso porque eles já são pobres, eles não têm muito o que se apegar. Mas aquele que é rico e que possui muitas riquezas terão que abrir mão de muito mais coisas para encontrar o verdadeiro sentido da vida em Cristo Jesus. E aí Jesus diz então no versículo 24, o texto diz no versículo 24, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é, agora Jesus vai explicar, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele falou quão difícil é para aqueles que possuem riqueza. Os discípulos estranharam e agora ele vai dizer quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas. Porque a grande questão não é possuir riquezas. A grande questão é as riquezas possuir a pessoa. A grande questão é colocar a confiança nas riquezas. Como já disse na última reflexão, Abraão foi um homem muito rico, mas confiou em Deus. Ele não confiou nas suas riquezas. Isaac foi um homem muito rico, o filho de Abraão, mas colocou a sua confiança em Deus e não nas suas riquezas. Jacó foi um homem muito rico, mas colocou a sua confiança em Deus e não nas suas riquezas. José também foi um homem muito rico, mas colocou a sua confiança em Deus e não nas suas riquezas, não é? Então houve muitos personagens bíblicos que colocaram a sua confiança em Deus e não nas suas riquezas, apesar de possuírem riquezas. Mas, infelizmente, uma grande maioria de pessoas, uma grande massa, né, que tem riqueza, que possui riqueza, eles não têm essa mesma força, essa mesma graça de colocar a sua confiança em Deus, possuindo riquezas, e muitas pessoas colocam a sua confiança nas riquezas, colocam a sua confiança naquilo que elas podem conquistar, na força do seu braço, fazem da carne mortal o seu Deus, fazem da riqueza ou do poder que a riqueza traz, ou da falsa segurança que a riqueza traz, faz dessas riquezas, da falsa segurança que a riqueza traz, o seu Deus. Então é sobre isso que Jesus está advertindo. Então ele diz, quão difícil é para aqueles que colocam a sua confiança nas riquezas entrarem no reino de Deus ou alcançarem o reino de Deus. Aí no versículo 25 ele deixa isso mais claro ainda, dizendo dessa impossibilidade, quando ele diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que Jesus está dizendo com isso? Ou seja, é impossível. É impossível. Isso chocou os discípulos, né? Quando Jesus disse que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus estava dizendo que era impossível. É claro que tem aquela interpretação que o fundo da agulha é apenas uma portinha pequena no muro de Jerusalém, mas grandes eruditos das Escrituras Sagradas dizem que, na verdade, o fundo da agulha que Jesus está falando é o fundo da agulha mesmo, por onde passa a linha, ou seja, é impossível. Né? Jesus está colocando uma impossibilidade, é impossível um rico entrar no reino de Deus, e isso chocou os discípulos. Puxa vida, se é impossível entrar no reino de Deus, se é impossível para um rico entrar no reino de Deus, aí a pergunta dos discípulos, no versículo 26, ficaram sobremodo maravilhados, dizendo, então, quem pode ser salvo? Ou seja, já que é impossível, quem pode ser salvo? Como é que é possível ser salvo? E aí Jesus deixa bem claro, no versículo 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ou seja, embora seja impossível para o rico, e não apenas para o rico, mas também para o pobre, ser salvo, entrar no reino de Deus, para Deus é possível. Porque nenhum homem, seja ele rico ou pobre, pode salvar-se a si mesmo. Nenhum homem, sendo ele rico ou pobre, pode entrar no reino de Deus. Não se conquista o reino de Deus pelas nossas posses. Não se conquista o reino de Deus pelas nossas aquisições materiais, não é? Por que Jesus faz isso? Para chocar os discípulos? Porque a teologia que muitos deles tinham na época era quanto mais rico, mais sinal de favor de Deus uma pessoa tem. Quanto mais abastado financeiramente, mais sinal de que Deus está aprovando essa pessoa, de que Deus está abençoando essa pessoa, de que Deus está favorecendo essa pessoa e de que, portanto, essa pessoa está qualificada para o reino de Deus. Então, quando Jesus disse é mais fácil um camelo entrar no reino de passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus está dizendo que é impossível um rico entrar no reino de Deus. Tanto quanto é impossível um pobre entrar no reino de Deus, tanto quanto é impossível para qualquer ser humano entrar no reino de Deus. É impossível para qualquer ser humano, por si mesmo, com seus méritos, com suas conquistas, com as suas realizações, entrar no reino de Deus. O reino de Deus não se compra com aquisições materiais. O reino de Deus não se conquista por meio de méritos humanos, por meio de força. O reino de Deus é para aqueles que nascem de novo. Jesus disse para Nicodemos, um homem próspero, um homem rico, um homem intelectual, um erudito da Torá, na sua época, ele disse para aquele homem religioso, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos não entende nada disso. Como é que um homem velho pode nascer? Ele vai ter que entrar de novo
novo no ventre da sua mãe nascer. E Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Importa, necessário te é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então Jesus deixou bem claro que para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, para acessar o reino de Deus, é preciso nascer de novo, é preciso passar por esse nascimento espiritual, que não é um nascimento físico, que não é um nascimento natural, é um nascimento espiritual que acontece quando nós confiamos em Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, depositamos em Jesus a nossa total confiança, não em nós mesmos, não em nossos méritos, não em nossa força, não em nossa inteligência, não nas nossas boas obras, mas confiamos inteiramente em Jesus Cristo. Então, pela sua graça maravilhosa, Deus nos salva em Jesus Cristo. Pela sua graça maravilhosa, nós somos salvos por Jesus Cristo. Isso é impossível para o homem, para o rico ou para o pobre, para o doutor ou para o analfabeto. É impossível o homem salvar-se a si mesmo. Se nós pudéssemos nos salvar a nós mesmos, nós não precisaríamos de um Salvador. E nós precisamos de um Salvador. Então, quando Jesus disse que era impossível para o homem rico entrar no reino de Deus, assim como é impossível um camelo passar por um fundo de uma agulha, Jesus está mostrando que a impossibilidade do homem, a impossibilidade humana é a possibilidade divina. Aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. E aí Jesus está nos mostrando o seguinte: nós só podemos acessar o reino de Deus por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Não é por méritos, não é por força, não é por riquezas humanas, não é por aquilo que nós conquistamos ou por nossas realizações ou por nossas boas obras. É simplesmente confiando que a obra já foi feita, que Jesus Cristo já deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para nos salvar, já levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldades e deu a sua vida por nós para que nós, ao confiarmos em Jesus Cristo, possamos ser salvos, nascer de novo e alcançarmos a vida eterna e podermos acessar o reino de Deus. Então Jesus deixou bem claro que os impossíveis dos homens é totalmente possível para Deus. E Jesus continua então no versículo de número 28. Verso 28, Pedro diz para Jesus: então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então Pedro, depois de ouvir essa palavra, disse: nós deixamos tudo. Deixamos as nossas redes, deixamos os nossos barcos, deixamos a nossa profissão, deixamos o nosso ganha-pão, deixamos a nossa empresa de pesca, porque eles eram sócios na pescaria, e deixamos tudo para te seguir. O que será de nós então? Nós abrimos mão de tudo, nós somos capazes de abrir mão de tudo que tínhamos. E aí é interessante porque Jesus diz assim, então Jesus disse, tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, e que não receba, já no presente, o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Então Jesus deixou bem claro aqui, que todo aquele que é capaz de abrir mão de coisas, por causa de Jesus e do reino de Deus, receberá 100 vezes mais, com perseguições, e na vida eterna, e na vida futura, a vida eterna. Jesus disse: vocês deixaram tudo isso, se você deixou casas, você vai receber mais casas. Como? Quando você prega o Evangelho, você é recebido pelos seus irmãos, pelos irmãos em suas casas. E Paulo diz: tudo é vosso, não é? Então, você vai receber mais irmãos, você vai receber mais irmãs pela fé, irmãos na fé, você vai receber mais campos, você vai receber mais pais, filhos, na fé, você vai receber mais coisas, mas tudo isso, quando você é capaz de abrir mão por amor de mim e por amor do Evangelho, você vai receber muito mais. E aí, tudo isso virá acompanhado também de perseguição. Jesus nunca deixou seus discípulos enganados, Jesus nunca nos deixou enganados. A Bíblia deixa bem claro que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Se você quer viver uma vida piedosa, se você quer viver uma vida íntima de Deus, uma vida que realmente glorifique o Senhor e que impacte a sua geração, você tem que estar preparado para a oposição, para a perseguição, porque é isso que Jesus disse. Você vai receber muito quando você abre mão. Quando você abre mão de qualquer coisa, ou de tudo, por amor a Jesus e por amor ao Evangelho, você vai receber muito mais, você vai receber multiplicado. Mas isso vai vir acompanhado com perseguições. É isso que Jesus está dizendo. E você vai receber no futuro a vida eterna. Mas ele adverte dizendo o seguinte: porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. E a gente tem um exemplo claro sobre isso.
de Judas e Paulo, né? Judas era primeiro, Judas foi um dos discípulos escolhidos por Jesus, Judas foi um discípulo que fez parte dos 12 apóstolos, mas infelizmente com a sua atitude apegada, avarenta, com a sua atitude apegada ao dinheiro, de roubar inclusive as ofertas que eram semeadas no gasofilácio de Jesus, que abençoava o ministério de Jesus, e a Bíblia diz que ele roubava dessas ofertas. Ele era tão apegado ao dinheiro e por causa do dinheiro, né, por causa do seu apego ao dinheiro, ele acabou vendendo Jesus, trocando Jesus por 30 moedas de prata. Judas era primeiro, se tornou o último, né? Paulo, no entanto, era o último, porque perseguia a igreja, ele, no seu zelo religioso, perseguia a igreja, perseguia o evangelho, mas ele teve um encontro com Jesus e se tornou o primeiro, ou seja, trocaram de posição. Então, nós teremos no reino futuro muitas surpresas, muitas pessoas que a gente imagina que realmente estará lá, infelizmente não estarão, e muitos que a gente olha e diz assim, esse nunca vai estar lá. Com certeza, pela fé em Jesus, muitos desses estarão. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, cuidado, porque muitos que hoje são primeiro se tornarão últimos e muitos que hoje são considerados como últimos se tornarão primeiros. Mas que essa palavra de advertência de Jesus abençoe o meu coração e abençoe o seu coração. Você pode ter riquezas, você pode ter dinheiro, tudo isso como favor e bênção do Senhor, você só não pode colocar a sua confiança nas riquezas. A sua confiança precisa estar completa, total e integralmente no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Fazendo isso, você será muitíssimo abençoado, não só com as bênçãos materiais, mas principalmente com a bênção da vida eterna, com a bênção do reino de Deus, com a bênção da salvação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família poderosamente. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra tão preciosa que teu Espírito Santo ministrou ao nosso coração nesse instante. Que o nosso coração esteja sempre voltado para Ti e que, por mais que o Senhor nos abençoe com bênçãos materiais, que o nosso coração nunca esteja apegado às riquezas, mas que o nosso coração esteja apegado simplesmente ao Senhor e à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor tenha graça na vida daqueles, derrame graça na vida daqueles que já têm alcançado da Tua parte provisões mais do que suficientes para as suas famílias, para que haja um coração generoso para abençoar outras pessoas, para abençoar a expansão do Teu reino na face da terra. Oramos assim para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem para abençoar outras pessoas, deixe o seu comentário com o seu pedido de oração e nós teremos o prazer de orar por você. Deus abençoe, shalom, shalom, graça e paz.